A paz do Senhor Jesus, igreja linda e abençoada de Braga, família Viva em Braga. Como eu estou feliz de você estar aqui comigo nesta primeira classe da Escola Bíblica Viva de 2026. Eu tenho visto que você tem tido sede e fome da palavra de Deus. E isso muda tudo, muda toda a história. Então hoje nós começamos aqui a primeira aula de 8 aulas que eu separei sobre 8 deuses com D minúsculo do Antigo Testamento. Vamos aprender mais sobre eles e vamos fazer uma reflexão se às vezes nós, eu e você, se a gente não está errando da mesma maneira e do mesmo jeito que o povo errou lá no Antigo Testamento. Mas antes, eu queria te convidar para orar junto comigo. Vamos consagrar essa aula e todas as aulas que irão vir ao Senhor, todas as próximas aulas ao Senhor. Se você pode, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo nessa hora. Senhor, nós estamos aqui a te clamar. Fale poderosamente aos nossos corações. Necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz. Temos tido fome e sede da tua palavra. Venha com teu poder, venha com teu reino nas nossas mentes e nos nossos corações, para que possamos aprender mais de ti. Essa é a nossa oração. Essa é a oração que nós fazemos juntos nesta hora, em nome do Senhor Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. E você diz comigo, amém. Abra a Bíblia comigo. Se você não está com a Bíblia aí do lado, vou pedir para você que pegue a sua Bíblia, deixe aí do lado com uma caneta ou um lápis, para que você possa anotar os versículos. E anotar aí ao lado da Bíblia algo que te chamar a atenção dessa aula. Nós vamos ler agora o capítulo de número 18 do livro de 1 Reis, no verso 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. E lá está escrito o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. É o que está escrito aí em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então vamos entender isso de modo bem direto, bem objetivo. Em muitos momentos da história do povo de Deus, do povo de Israel, o povo não deixou de acreditar que Deus era Deus. Não foi esse o problema. O problema era muito mais perigoso e muito mais sutil. O problema era, eles começaram a achar que Deus cuidava somente de uma parte da vida deles e que os deuses que eles agora estavam encontrando em Canaã, na terra prometida, cuidariam das outras áreas das vidas deles. Então isso é poderoso, muito forte, porque até os dias de hoje, muitos cristãos erram da mesma maneira. Eles não deixam de servir e de seguir a Deus. Eles só colocam juntos a adoração ao Senhor outros deuses. Mas vamos lá. Eu separei aqui 3 pontos para que a gente possa ser bem objetivo. Quero que seja uma aula dinâmica, que você não se canse muito, mas que essa aula possa ativar em você curiosidade de buscar mais sobre esse assunto. O primeiro ponto que eu quero falar é quem é Baal. O segundo ponto que eu vou falar é qual foi o erro do povo de Israel sobre Baal. E o terceiro ponto é por que isso ofendeu tanto ao Senhor. Amém? Você está comigo? Então vamos lá. Quem é Baal? Baal é um deus dos povos cananeus. Quando Israel entra na Terra Prometida, ali já existiam povos habitando naquela terra. E Baal era um deus com D minúsculo desses povos. Baal é relacionado ou correlacionado com fertilidade, com coisas práticas, com sobrevivência. Então, um exemplo: chuvas,
colheitas, prosperidade do rebanho. Os povos associavam Baal como sendo o Deus que os abençoaria nestas áreas. E aí que entra um grande erro, um detalhe, mas que é um grande erro. O povo de Israel começou a acreditar nisso também. Agora Deus não parecia ser um Deus suficiente. Eles deveriam seguir a Deus e seguir a outros deuses também. É como se eles dissessem o seguinte: não, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Deus. Deus tem o nosso culto, Deus tem as nossas orações, Deus tem um lugar nos nossos corações, mas para as coisas do dia a dia, a gente precisa buscar outros caminhos. Será que hoje em dia muitos cristãos pensam da mesma maneira, igreja? Você acha que sim? Você acha que muita gente crê, confia, segue ao Deus Todo-Poderoso, mas no coração acha que é o trabalho que traz o sustento para dentro da casa dela? Embora eu não estou dizendo que não seja, mas depositar total confiança no trabalho é uma forma de adorar Baal também nos dias de hoje. Não, o dinheiro, pastor, a sobrevivência, enquanto na verdade, e eu queria que você lesse comigo agora também, Deuteronômio, capítulo 11, versos 13 e 14. Vamos lá? Você vai entender aonde eu quero chegar. Deuteronômio, capítulo 11, versos 13 e 14. Está dizendo o seguinte: se diligentemente obedecerdes, aí seguindo o versículo diz o seguinte: darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, e recolherás o teu cereal, o teu vinho e o teu azeite. Então, o que Deus está ensinando o povo é o seguinte: vocês vão entrar em uma terra, mas se vocês seguirem conforme a palavra, os mandamentos que eu dei, eu vou dar chuva para vocês, eu vou fazer vocês colherem bons cereais, vocês terão vinho e azeite, porque eu darei isso a vocês. Totalmente contrário ao que os povos daquela terra estavam vivendo. Deus de antemão já estava dizendo para o povo dele: não confiem em outros deuses, porque tudo vem de mim. Abre comigo agora no livro de Jó, capítulo 5, verso 10. Jó, capítulo 5, verso 10. Está dizendo lá assim: Ele quem? Deus, dá chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos. Isso é poderoso demais. Olha o Senhor falando aí com o povo: sou eu que faço todas as coisas. Não existe Baal, vocês estão adorando a coisa errada. Tudo vem de mim, sou eu que criei tudo. Obedece os mandamentos, fica firme na minha presença, que eu serei por vocês. Mas o povo estava dividido na maneira de pensar e na maneira de crer. É como se eles estivessem dizendo o seguinte, ou pensando o seguinte: Deus é bom, Deus é fiel, a gente não tem como negar isso. Mas Baal parece ser mais eficiente para as coisas do dia a dia, para as coisas imediatas. Pastor, Deus é bom, Deus é fiel, a gente sabe disso. Mas o trabalho, o dinheiro, a oportunidade é quem traz o sustento para a nossa casa. O dia a dia é o trabalho. É uma forma de adorar Baal. É uma forma de adorar a um Deus com D minúsculo. É como se Baal tivesse ficado com a área prática. A chuva, a comida, o dinheiro, o sustento. E Deus tivesse ficado com a área espiritual. O culto, a oração, a igreja. E eu vou repetir a pergunta para você. Você enxerga nos dias de hoje cristãos que pensam da mesma maneira que o povo de Israel pensou lá no Antigo Testamento? Você consegue visualizar que
os anos se passaram, que o povo é diferente, mas o pensamento é o mesmo. A maneira de agir, e eu estou falando dos cristãos, dos filhos de Deus, a maneira de agir continua sendo a mesma que lá atrás. Que Deus nos livre a mim e livre a você dessa condução de vida. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por isso. Busca o reino em primeiro lugar, busca o governo, a justiça, o reino é o governo, e a justiça é a maneira como o governo se dá. E todas as outras coisas, Deus vai nos acrescentar. Amém? O povo errou pensando o seguinte, o povo de Israel: Deus cuida da minha fé, Baal cuida da minha sobrevivência. Então a gente conseguiu entender aqui no primeiro ponto de quem é Baal, sobre esse jeito sutil de Baal se colocar diante do povo, mostrando para o povo que ele é quem faz algo, enquanto na verdade ele usurpa, ele rouba a glória de Deus, porque quem realmente dá, quem realmente abençoa é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O segundo ponto que eu queria ver com vocês hoje, nesta primeira aula, é: qual foi o erro do povo? Qual foi o erro do povo? E aí, não tem como a gente não colocar aqui o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, 6. Abre sua Bíblia aí junto comigo. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi isso que aconteceu lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. E assim, essa idolatria, o povo começou a desacreditar que Deus era por eles e com eles, muito por influência dos líderes. E aí eu separei aqui um exemplo muito forte, porque você lembra da história, a história da rainha Jezabel e do rei Acabe, reis de Israel. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 16, nós vamos ler o verso 31 e o verso 32. Eu sei que você conhece a história, mas eu queria relembrar essa história junto com você agora. 1 Reis 16, 31. Acabe tomou por mulher a Jezabel, e foi e serviu a Baal e o adorou. Meu Deus! Acabe tomou uma mulher que era adoradora de Baal. Jezabel era adoradora de Baal, e ele começou a adorar a Baal também. Ele começou a prestar culto a Baal, começou a servir a Baal, que você leu comigo aí. E olha só que sério que vai ficando. Olha o verso 32. E levantou um altar a Baal em Samaria. Igreja do céu. Aos poucos Baal foi entrando na cultura de adoração do povo de Deus. Não era mais uma influência distante dos povos que ali estavam, não. Agora era algo que estava dentro da própria nação de Israel. O rei levantou uma adoração a Baal. Cuidado, muito cuidado. Você que é o chefe da sua casa, os homens, ou você que é mulher e está chefiando a sua casa, cuidado, porque a adoração a Baal veio pela liderança. Não, você que é líder, você que é pai, você que é mãe, a adoração vem do Senhor, é Ele quem nos dá todas as coisas, Ele quem nos guarda. Precisamos declarar isso todos os dias, para que a gente entenda, para que os nossos filhos, os nossos parentes entendam da nossa fé, para que os anjos, os demônios, os céus, o inferno entendam a nossa declaração pública. Nós não teremos outro Deus diante de nós, nem outros deuses diante de nós.
Deuteronômio também. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor diz lá isso. Então, em nome do Senhor Jesus, igreja, precisamos estar cautelosos quanto a isso. Porque o que parece que foi só uma história no passado, se repete até os dias de hoje. E aí, o grande erro que eu coloquei aqui no ponto 2 foi que eles não abandonaram a Deus totalmente. Não, eles não abandonaram a Deus hora nenhuma. Eles dividiram o controle da vida deles. Não precisamos abandonar a Deus, mas vamos dividir o controle das nossas vidas com outros deuses, com D minúsculo, que irão nos responder mais de imediato sobre questões do dia a dia, questões imediatas, questões de sobrevivência. E isso é muito perigoso, muito, muito, muito perigoso. Porque em Mateus 6,24, quero que você abra comigo lá, Mateus 6,24. Você conhece bem essa história. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Vai agradar a um e desagradar ao outro, ou vai agradar ao outro e desagradar a um. Não tem como servir a Deus e a Baal. Não tem como. Isso não tem como acontecer. O povo começou como se o povo estivesse dizendo: Deus é importante, mas não é suficiente. Olha que perigoso. Deus é importante, Deus é tudo, mas Ele não é suficiente. Precisamos encontrar outros caminhos. Cuidado, muito cuidado. Baal ainda está rodeando o povo de Deus. Agora nós vamos para o terceiro e último ponto da nossa aula de hoje, da nossa classe de hoje. Você está conseguindo compreender o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações com a revelação desses antigos deuses? Deus está nos trazendo uma reflexão. Deus está trazendo a nós uma percepção que as coisas ainda, por mais que pareçam que não aconteçam mas estão acontecendo de maneira muito parecida. Mas vamos lá, para o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é: por que isso ofendeu tanto a Deus? Por que isso ofendeu tanto a Deus, pastor? Jeremias, lê comigo lá, Jeremias, capítulo 31, verso 33. Jeremias 31, 33. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, o que ofendeu tanto a Deus assim? O que ofendeu a Deus foi a aliança. Foi a quebra de uma aliança. Isso ofendeu demais o Senhor. Demais, 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 demais. É como se fosse uma adulteração espiritual, um adultério espiritual. É como se o povo estivesse apaixonado por um outro Deus, sendo que eles tinham uma aliança com o Deus de Israel, com o Deus dos pais deles, de Abraão, Isaque, Israel e Jacó. Então, o que ofendeu Deus foi essa quebra, foi a quebra de uma aliança. Eu coloquei aqui 2 pontos muito importantes sobre isso. Primeiro ponto: a idolatria se tornou uma adoração justificada. Não, se a gente não adorar Baal, como a gente vai sobreviver? Se a gente não prestar culto a Baal, como a gente vai ter colheita? Como virão as colheitas aí, se Baal não estiver com a gente? Não, a gente precisa, a gente tem uma adoração justificada, tinha justificativa. Embora isso era uma mentira. E Baal, ele exigia sangue inocente, ele exigia prostituição, ele exigia sacrifício de animais, ele exigia do povo algo que o povo não entendeu que era
por peso, por domínio, por prisão. Deus queria um povo para tornar o povo livres. O povo seria livre com Deus. Enquanto eles estavam buscando um Deus que iria aprisioná-los. Ah, igreja, tenha misericórdia. Deus quer nos fazer livres, enquanto muitos de nós estamos buscando deuses que prendem. Cuidado em nome do Senhor Jesus. Não deixe isso acontecer com você. É como se eles estivessem falando mais uma vez: Deus não dá conta de cuidar da nossa vida real. Precisamos de um outro Deus. Deus precisa de ajuda. Deus precisa de ajuda para nos trazer sustento. Olha, não, isso é uma mentira. Deus ali já não era mais o único em que eles confiavam. E isso foi um grande erro que ofendeu tanto a Deus. Existem muitos outros pontos, mas eu não queria me estender nessa aula. Eu queria que essa aula ficasse bem objetiva. Eu quero que você pesquise sobre Baal, que você fique atento aos dias de hoje, para que você não adore a Baal dentro da sua casa e principalmente dentro do seu coração. Que eu e você, que a gente não erre da mesma maneira que o povo errou lá atrás. Tenha cuidado. Tenha cuidado com o seu coração, com a sua mente. Deus, eu quero terminar falando dessa frase: Deus é, Deus foi, Deus é e Deus sempre será suficiente para mim e para você em todas as áreas das nossas vidas. Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez? Que bom que você esteve aqui comigo. Aí 22 minutos, bem rapidinha a aula, mas eu quero que você continue pesquisando sobre esse assunto, que eu tenho certeza que Deus irá te revelar coisas profundas, e através da sua sede, da sua fome de aprender mais, Deus vai te livrar de muitas armadilhas que o diabo e o inferno possa estar tentando colocar no seu caminho. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar agora. Senhor, muito obrigado por essa aula, por esse momento que passamos juntos, que o Senhor possa falar, bradar aos nossos corações. Não nos deixe, Senhor, dividir a nossa adoração. Não nos deixe, Senhor, desviar dos seus caminhos. Não nos deixe, Senhor, colocar outros deuses diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra é que não fizéssemos isso. Ajuda-nos, fortaleça-nos, fortalece, Senhor, essa irmã, esse irmão que está aqui junto comigo assistindo essa aula. É o que eu peço, é o que eu libero essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Abraço.